Amém. Bom dia, queridos. Que o Senhor possa falar o nosso coração, amém? Ele já tem falado. Quem foi ministrado pelo louvor nessa manhã, amém? Eu fui muito ministrada, não é? Que nós possamos valorizar a presença do Senhor, amém? Que nós possamos compreender o quão precioso, quão é valioso nós estarmos na presença do Senhor. O quanto é valiosa a liberdade que nós temos de adorar, não é? De celebrar, de levantar as nossas mãos. Como é especial isso. E às vezes nós temos tanta liberdade e nós não valorizamos, não é? Às vezes nós nos distraímos com tantas coisas, às vezes com pensamentos, uma situação que está ali do nosso lado. Nós precisamos amar a presença do Senhor, amém? Como Davi diz na sua palavra, que ele buscava esse lugar. Era o que ele mais se importava, era com a presença do Senhor. Amém, queridos? Você se importa com a presença do Senhor? Você valoriza a presença do Senhor? Você compreende que você carrega a presença do Senhor, que ela habita em você, que aonde você vai, não é? Você leva a presença do Senhor. Nós precisamos compreender, ter esse entendimento, essa revelação da palavra do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida, amém? Do Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, que nos guia. Você não está só. A presença de Deus, ela está em você, amém? Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, como Senhor, como Salvador, a Bíblia diz isso, que o Senhor vem habitar em nós. Então você precisa compreender isso. Quando nós nos reunimos nesse lugar, na igreja, não é? Nós precisamos nos reunir com um propósito de adorar o Senhor, amém? De honrar a presença dEle, de valorizar a presença dEle. Por que eu quero falar isso nessa manhã? Estou falando tanto sobre essa presença, porque é nesse lugar que nós temos segurança. É na presença do Senhor que nós somos seguros. O tema da palavra nessa manhã é uma família segura na presença do Senhor. Quero falar um pouco sobre isso, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu sempre digo que é uma responsabilidade subir aqui e compartilhar uma palavra. Não pensa vocês que é fácil estar aqui, viu, queridos? É um grande desafio, é uma grande responsabilidade, trazer uma palavra, não é, para o teu coração, que vai te encorajar, que vai te desafiar, que vai também, às vezes, não é, confrontar com algumas coisas do seu coração, vai alinhar os seus propósitos, os seus valores. Não é assim? É isso que a Bíblia diz. Ela tem esse poder, a palavra tem esse poder de alinhar, de transformar, de trazer ordem, não é? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, abre o seu coração. Queria que você me ajudasse a ministrar nessa manhã. Enquanto você está ouvindo, esteja também intercedendo por essa palavra, amém? É o Espírito Santo que move, é Ele que age, é Ele que faz. Não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com a presença do Senhor nesse lugar. Eu preciso tanto dela quanto você. O pastor falou uma frase muito sábia nessa manhã. Não é a palavra que precisa de nós, nós precisamos dela. Nós precisamos da palavra na nossa vida. Se você deseja ser um homem, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de Deus seguro, não é? Você precisa da palavra de Deus. Amém? Abre o seu coração nessa manhã e vai intercedendo. Os intercessores dessa manhã, né, que estão aqui, vai orando, intercedendo. Você que está na sua casa, às vezes assistindo o culto aí, né, no teu sofá ou na tua cama, onde você estiver, abre o teu coração, porque o Senhor quer falar nessa manhã. Amém, queridos? Amém. Então, esse mês é o mês da família, não é? Onde nós, como igreja, temos definido esse mês, né? Temos ministrado sobre isso, sobre a família. Quem é que ama a sua família? Amém? Você ama a sua família, a sua casa? Quem ama a sua família de origem? Seus pais? Quem ama? Nós precisamos amar a família. Amém, queridos? Precisamos amar, não é, cada um que faz parte da nossa família. Então, nós, como cristão, né, nós sempre ouvimos uma frase, a gente sempre fala muito isso aqui, que família é um projeto de Deus. Quem concorda? Que a família é um projeto, foi Deus que criou a família, amém? Família não é uma instituição criada por homens, mas ela é criada pelo próprio Deus, amém? Deus age por meio da família.
Deus cura por meio da família. Se família é um projeto de Deus, e Deus tem tanto para fazer através da família, então existe um inimigo que vai se levantar todos os dias, não é? Vai tentar destruir a família. A gente sempre fala que assim como Deus tem um plano, o diabo também tem, não é? A Bíblia diz que o plano dele é matar, roubar, destruir sua casa, sua família, seus valores, roubar muitas vezes a alegria da sua casa. Então o inimigo também tem um plano, não é? De fazer com que você não desfrute dos projetos e dos planos de Deus para a sua casa, para a sua família. Então nós precisamos compreender que existe um mundo espiritual, invisível, mas ele é real. Nós precisamos lutar, guerrear pela nossa família. Não é lutar contra a nossa família, mas é lutar pela nossa família, amém? Às vezes você está aí lutando contra a tua família, contra o teu esposo, contra os teus filhos, não é? Contra os teus pais. Nós precisamos lutar pela nossa casa. Então, família é um projeto de Deus. Se nós concordamos que família é um projeto de Deus, nós também precisamos concordar que o Senhor tem um padrão estabelecido para a família. Amém? Se foi Deus que criou a família, nós precisamos aprender pela palavra de Deus, né, o que Deus pensa sobre a família. Como essa família foi criada, não é? Qual é o plano, o projeto de Deus para esta casa? Então, nós cremos que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, não é? A Bíblia diz isso lá no comecinho de tudo, em Gênesis 1:1. Diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em Colossenses 1:16, a palavra de Deus diz, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Deus criou todas as coisas e Deus criou a família. Olha para a sua casa, olha para a sua família que está aí com você, não é? Se ela não está, você vai trazer ela à sua memória agora. Então, Deus criou, não é? A família, amém, queridos? Gênesis 2:18 diz, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Gênesis 2:24, por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui nasce a primeira família. Era uma família segura, que tinha um relacionamento com Deus, amém? Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus? Tinha, a Bíblia diz que o Senhor vinha, né, estar com ele todos os dias ali. Eles tinham um relacionamento com o Senhor, até o pecado entrar. Quando o pecado entra, não é? Tudo muda, a história muda. Não vou entrar nisso aqui, você conhece a história, mas tudo mudou. Essa família segura, não é? Que tinha esse relacionamento, por causa do pecado, isso é rompido. E o pecado, ele trouxe medo. O pecado, ele trouxe, não é? Tragédias para a família. O pecado trouxe insegurança. O pecado trouxe a distorção de valores, de papéis. O pecado veio para destruir tudo. Mas em Jesus, não é? Em Jesus, tudo é restaurado. Declara isso nessa manhã. Em Jesus, tudo foi restaurado. Amém? Então, queridos, uma família, ela só pode ser segura em Jesus. Não existe segurança em outras coisas, somente na presença do Senhor. Então, a família só será segura quando ela está firmada sobre os fundamentos da palavra de Deus, quando a sua confiança está nele. Quando Jesus está presente na nossa casa, tudo se transforma. Realidades mudam. Você crê nisso? Quem aqui teve a sua casa transformada quando Jesus entrou? Quem aqui teve uma realidade mudada na sua casa quando você convidou Jesus a entrar naquela situação? Nós temos uma canção que nós cantamos, que nós amamos, que é uma canção do Drops, que diz, aonde Jesus está, realidades mudam. Como eu amo essa canção, porque é isso que acontece. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quando Jesus entra na nossa casa, queridos, a nossa realidade ela é transformada. Aonde há uma realidade de medo, quando Jesus vem,
não é? Ele traz a paz. Amém? Ele traz segurança. Onde há uma realidade de dor, de tristeza, quando Jesus entra, ele traz alegria. Amém? Há poder no nome de Jesus, e nós precisamos crer nisso. Então, a tua casa, a tua realidade, ela precisa ser transformada quando você convida Jesus para entrar. Se isso não está acontecendo, não tem a ver com Jesus. Tem a ver, muitas vezes, com a incredulidade do teu coração. Muitas vezes com a falta de posicionamento na palavra de Deus, de exercer fé naquilo que a Bíblia diz sobre você, sobre a sua casa. Então, eu creio que nessa manhã, não é? O Senhor vai nos levar a lembrar de algumas coisas, não é? Que Ele já fez na sua vida. Quem aqui já experimentou um milagre na sua casa? Essa semana eu estava lembrando quantos milagres eu já vivi na minha vida. E como é gostoso, querido, quando nós lembramos dos feitos de Deus na nossa vida, a nossa fé, não é? Ela cresce, não é verdade? Nós trazemos à nossa memória aquilo que vai nos dando esperança de continuar a nossa jornada. Traga à tua memória os feitos do Senhor, aquilo que Ele fez na sua vida, na sua casa, as curas que você experimentou. Como Deus é bom. Como nós temos experimentado o favor de Deus na nossa vida, na nossa casa, mesmo diante de tantas situações, a bondade de Deus tem sido sobre nós. Isso precisa trazer alegria no nosso coração. Amém, queridos? Então, quando Jesus está, a nossa casa ela se transforma, as realidades mudam. Então, alguns acham que a segurança ela está no dinheiro. Quantas pessoas correndo atrás do dinheiro, de uma estabilidade financeira, de uma vida bem-sucedida, buscando colocar segurança em tudo isso. Às vezes num país, um país de primeiro mundo, não é verdade? Não, eu vou para aquele lugar porque ali eu vou ter segurança. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está naquele que fez todas as coisas, que tem o governo sobre tudo e sobre todos. A nossa segurança está na presença do Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa segurança em coisas, queridos, isso vai trazer, muitas vezes, uma distorção de valores na sua vida. Semana passada a gente estava aqui compartilhando algo que Deus colocou no nosso coração, e nós não podemos apenas, buscar realizações pessoais, preparar os nossos filhos ou a nossa família para realizações pessoais. Nós precisamos preparar a nossa casa para a eternidade. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a eternidade. E isso tem a ver com propósito e valores na sua casa. Para onde você tem caminhado, aonde você tem firmado os seus olhos. Salmo 27, capítulo 20, versículo 7 diz assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista fala isso diante da realidade que eles viviam, sobre carros de guerra, cavalo. Aquilo era o que era de precioso, que trazia essa segurança para eles. Mas o salmista estava dizendo, mas nós confiamos no Senhor. Às vezes alguns aqui nessa manhã estão dizendo, eu confio no meu emprego. Se eu perder o meu trabalho, o que vai ser de nós? Eu confio nisso, eu confio naquilo. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Amém, queridos? Precisa estar. A nossa segurança só pode estar na presença de Deus. O Salmo 28, versos 7 e 8 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com os meus cânticos. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Amém? Então, eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Como anda a sua família? Volta os seus olhos para a sua família nessa hora. Como anda a sua família? Como anda a sua casa? Como anda o coração dos seus filhos? Como anda o seu casamento? Nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa família nessa manhã.
Esse é o mês, queridos, que nós estamos dedicando a isso. Às vezes a nossa vida é tão corrida que nós não nos atentamos para as necessidades da nossa família. Como anda a sua casa? Eu quero falar sobre alguns pontos, enquanto eu estava preparando essa palavra, e Deus foi trazendo no meu coração. Algo que nós precisamos praticar na nossa casa, para que a nossa casa seja uma casa segura. Amém? A tua casa precisa ser o lugar mais seguro da face da terra. A tua casa precisa ser um lugar seguro para os teus filhos. Precisa ser um lugar seguro para a tua esposa, para o teu esposo. Precisa ser um lugar seguro para nós, amém? Alguns pontos que Deus foi colocando no meu coração. Primeira atitude que nós precisamos praticar para que nós venhamos desenvolver, não é? Essa segurança dentro da nossa família. A primeira delas é o amor. Precisa haver amor dentro da nossa casa. O amor, ele é a base, né, de tudo, é a base da nossa vida, da nossa salvação. A Bíblia diz que o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. O amor é a base, o amor é o que sustenta. Em Marcos 12, versículo 30 a 31, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Quem é o seu próximo? Ontem o pastor falou sobre isso aqui, na reunião de casais, né, no jantar de casais. Quem é o seu próximo? Nós precisamos amar, queridos, primeiro, não é? O Senhor. A primeira fonte aqui, primeiro nós amamos aqui o Senhor, e depois nós amamos aqui. Nós não podemos inverter, porque a fonte de amor é o Senhor. Não tem como nós amarmos o nosso irmão, amarmos as pessoas da nossa casa, da nossa família, se esse amor não é revelado em nós. Ele é a fonte de amor. É nele que nós vamos crescer, é nele que nós vamos avançar, é nele que nós vamos suportar todas as coisas. Não é isso que diz em 1 Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor do Senhor. O amor, ele é a base para o desenvolvimento saudável de uma família. Primeiro nós amamos a Deus e depois o próximo. O amor total, queridos, ele é aprendido no lar. Se você quer aprender a amar, é na sua família. Né? Tem uma frase do Cote, né? Ele sempre diz que a família é a escola do caráter. A família é tudo onde acontece. É na família onde nós aprendemos, queridos, a amar. É nesse lugar que nós aprendemos a servir, a respeitar, a cuidar um dos outros, a encorajar, a não buscar os nossos próprios interesses. É na família. Por isso precisa ter esse amor como base, não é? E eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Nós muitas vezes aceitamos, não é, as diferenças porque nós amamos. Nós precisamos, não é, ser cheios desse amor. Quando o amor é cultivado no lar, a família será segura e estável. Quando nós cultivamos, nós precisamos olhar a nossa casa, a nossa família como um jardim, onde nós precisamos cuidar, onde nós precisamos cultivar, onde nós precisamos tirar aquilo que muitas vezes, não é, está destruindo o nosso jardim. Você precisa plantar uma erva daninha? Não. Às vezes ela vai aparecendo. E você precisa tirando aquilo, antes que ela ganhe força. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Queridos, o amor, ele protege, ele cura, ele nutre. O amor vai nutrir o coração dos seus filhos. O amor vai trazer segurança para o coração dos teus filhos. Vou falar no próximo ponto aqui. Nós precisamos cultivar isso. E isso é na presença do Senhor. Nós precisamos ser pessoas completas no Senhor. Para que nós possamos cuidar daquele que Deus tem colocado para nós.
O amor precisa ser cultivado. Cultivado não apenas de palavras. Às vezes nós estamos dizendo para os nossos filhos, eu te amo. Mas as atitudes são completamente diferentes daquilo que nós estamos dizendo. A Bíblia diz que o amor ele não pode ser apenas de palavra, mas ele precisa ser de ação. Precisa haver algo prático. Nós precisamos aprender a servir a nossa casa, a nossa família, a partir do amor, porque daí vai se tornar leve, amém? Então é nesse lugar que nós vamos cultivar, que nós vamos crescer no amor. Um outro ponto que vai trazer segurança para a sua casa, que você vai desenvolver, que esta casa se torne, essa casa segura, é uma casa, não é? Onde tem ordem e liderança. A nossa família precisa ter ordem e liderança. Deus criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas, queridos, não é? De uma forma ordenada. Efésios 5:33 diz assim: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. A esposa deve respeitar o marido. Efésios 6:1-4 diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pois não tratem seus filhos de modo pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então Deus estabeleceu cada coisa no seu lugar. Desde o início da criação foi assim. Deus fez as coisas tudo com ordem. E na família é a mesma coisa. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa manhã? Queridos, que na família, Deus estabelece papéis, cada um tem uma função. O esposo ama, a esposa respeita, os filhos obedecem e honram seus pais, pais educam e instruem no temor do Senhor. Quando isso acontece, haverá ordem, haverá, querido, paz, porque aonde tem ordem, tem paz. Muitas vezes uma casa é uma casa confusa, porque não tem ordem. Os papéis não são definidos. Filhos mandam na sua casa. Estava compartilhando com uma mãe essa semana, que às vezes o pai está lá assistindo um programa, está assistindo um jornal, a criança chega, eu não quero assistir isso. Aí o pai fala, tá bom filho, então ponha no desenho. Quem que deu a última palavra? Os papéis estão sendo invertidos, queridos. Onde os papéis não funcionam, não tem ordem, não tem paz. E eu queria trazer uma palavra para você, pai, nessa manhã. Pai, seja o líder que a sua família precisa. Seja o líder que os seus filhos precisam. Seja o líder que a sua esposa precisa. Essa liderança, ela só é alcançada quando você, homem de Deus, decide crescer e amadurecer. Tem muitos homens cheios de mimimi. Seja o líder que o teu filho precisa. Filhos precisam de direção. Estávamos ministrando para as mães intercessoras, não é? No último final de semana, falando sobre isso. Provérbios 1:8 diz que o filho precisa, não é? Seguir a instrução da sua mãe. Queridos, precisa ter instrução na nossa casa. A identidade dos nossos filhos não são formadas, não é automática. Ela precisa ser desenvolvida. Eles precisam ser instruídos no Senhor. Mas tem muitos pais irritando seus filhos. Sabe quando um pai irrita o seu filho? Quando o pai diz para ele fazer aquilo que ele não está fazendo. Filho, você precisa orar. Mas quando que o filho está vendo você orar? Filho, você precisa obedecer, você precisa honrar, você precisa servir. Mas o pai não levanta do sofá para servir a sua casa. Vou pegar no pé dos pais hoje. Sabe por quê, queridos?
Porque o governo está sobre o homem, não está sobre a mulher. O governo está sobre o homem. E é isso que precisa ser restaurado nesses dias. O pecado destruiu isso. Mas em Jesus isso foi restaurado. E nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Onde os papéis foram estabelecidos de uma forma clara. Não precisa interpretação, queridos, para entender isso aqui. A palavra simplesmente está dizendo o quê? Que o esposo ama. Ele protege a sua casa. E ele ama como Cristo amou a igreja, se doando. A Bíblia está dizendo que a esposa respeita, esse é o ciclo do casamento. Quando uma esposa se sente amada, ela vai respeitar. Quando o esposo se sente respeitado, ele vai amar. Então alguém precisa decidir romper isso. Eu não me sinto amada, então eu não vou respeitar. Deus quer restaurar, quer dizer, a nossa casa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa família. A Bíblia diz que nós precisamos estar atentos, que nós não podemos perder as oportunidades, que nós não podemos nos distrair. O inimigo tem tentado destruir a sua casa para destruir a sua família. É muito claro isso aqui, queridos. Filhos obedecem no Senhor, é no Senhor. Honre os seus pais. Pais educam, instruem seus filhos. Nossos filhos precisam de instrução. Não importa a idade que eles têm. Se eles ainda estão debaixo do teu governo, da tua autoridade, se eles ainda estão sobre a sua casa, eles precisam de instrução. Vai chegar o momento que eles vão ser estabelecidos, não é? Dentro da sua família. As meninas, as mulheres, as filhas vão entrar debaixo do governo do seu marido. E o seu filho vai ser levantado para assumir o governo sobre a sua casa. É assim que funciona. Agora, quando não tem instrução, queridos, o que vai acontecer? Deus quer levantar homens valentes nesta casa. Homens cheios da palavra no coração. Homens que vão instruir no Senhor. Homens que vão se posicionar, homens que vão perceber o mundo espiritual. Querido, nós precisamos compreender que os dias são maus. E nós precisamos nos preparar. Amém? Nos preparar na palavra, encher o nosso coração com a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 128, 1-4, diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que temem. Pais, ensinem praticando a palavra. Instrui praticando a palavra. Queridos, tudo começa dentro da nossa casa. O teu filho vai aprender a orar dentro de casa. O seu filho vai aprender a adorar dentro de casa. O seu filho vai aprender a honrar dentro de casa. O seu filho vai aprender a servir dentro de casa. Tudo começa na nossa casa. Por isso que a nossa casa precisa ser um lugar de ensino, de instrução. E por trás de cada instrução, precisa ter um movimento de oração. Quem é o pai que às vezes pensa assim, mas eu já falei para você tantas vezes a mesma coisa, e você continua fazendo do mesmo jeito? Porque às vezes você está instruindo, mas você não está orando. E cada instrução que você dá, você precisa orar. Senhor, ajuda o meu filho. Ajuda o meu filho. Revela essa palavra no coração dele. Senhor, ajuda o meu filho a ser um filho que honra, um filho que respeita, um filho que te ama. Sabe, queridos, um pai que ama, ele vai orar. Um pai que ama, ele vai interceder. Porque os nossos filhos também têm as suas lutas, as suas batalhas. E às vezes nós somos aquele pai apenas que está instruindo, dando uma palavra. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar pelos nossos filhos.
Senhor, ajuda eles a se tornar um homem, uma mulher de Deus. Ajuda eles a cumprir o teu plano, não o meu plano. Senhor, prepara os meus filhos para a eternidade, para passar pelos dias maus e vencer. Em Jesus, amém? Por trás de cada instrução, precisa ter um movimento de oração. Senão a instrução não vai funcionar. Você, esposa, por trás de cada conversa, precisa ter um movimento de oração. Senhor, ajuda o meu cônjuge. É hora de se levantar, queridos, em favor da sua casa. É hora de deixar o celular. É hora de deixar as instruções que o mundo tem tentado colocar sobre a sua casa. E trazer a palavra de Deus. É hora de deixar, queridos, algumas práticas que têm atrasado o plano de Deus na sua vida. Tudo começa dentro da nossa casa. Prepare a sua família para a eternidade. E não apenas para realizações pessoais. Às vezes o seu filho gasta 90%, não é, do tempo dele, se preparando para realizações pessoais. Isso é importante, mas não é isso que vai levar o seu filho para a eternidade. Noé preparou a sua família para a eternidade. Quando Noé entra na arca, e a Bíblia diz que o Senhor vai vir como nos dias de Noé. É assim que vai acontecer. O povo tudo distraído, festejando, andando segundo o curso do mundo. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou, Deus achou, Deus viu Noé. Querido, os olhos de Deus estão sobre a sua casa. Você precisa ter esse entendimento. Deus não mudou. Os olhos de Deus estão sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você precisa preparar os seus filhos para a eternidade, amém? Uma casa segura é uma casa onde tem adoração. Quero dizer algo do meu coração para vocês. Quando nós vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja, estamos reunidos aqui. Querido, se você é aquele que tem um altar de adoração na sua casa, quando você chegar nesse lugar, a gente não precisa de alguém aqui, muitas vezes, tentando, não é? Tentando despertar algo em você. A gente às vezes vê os músicos aqui, que não é fácil. É fácil o músico estar aqui? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes olhando para a igreja, sem expressão. Mas quando nós temos, queridos, um altar de adoração dentro da nossa casa, levantar as mãos vai ser leve. Dançar na presença do Senhor vai ser leve. Correr na presença do Senhor vai ser leve. Aplaudir o Senhor vai ser leve. Vocês estão entendendo? Tudo começa dentro da nossa casa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa família. Jesus Cristo é o Senhor da sua família. Se Ele é o Senhor, a adoração precisa estar presente. Amém? Uma casa onde os papéis são claros, trará segurança e estabilidade para todos da sua família. Uma liderança saudável trará segurança e estabilidade. Seja o líder que a sua família precisa. Amém? Às vezes você, mãe, está aqui hoje sozinha. Às vezes o teu cônjuge ainda não tem uma experiência com o Senhor. Quero dizer algo para você. Levanta altares na sua casa. Eu, por um momento na minha vida, quando eu me converti, alguns conhecem meu testemunho, eu não tinha liberdade, não é? De fazer algumas coisas, de ler a Bíblia. Houve algumas restrições. E eu enrolava a Bíblia num pano. E eu ia dentro do banheiro. E ali eu lia a Bíblia. Ali eu levantava um altar de adoração para o Senhor. Eu servia a Deus muito tempo sozinha. Muito tempo.
Até o dia que Deus me deu uma família, né? O Samuel. E Deus, pela infinita misericórdia dele, ele foi alcançando e tem alcançado todos da minha família de origem, né? Meus pais morreram em Jesus. Valorize a presença do Senhor. Não importa a realidade que você vive. Se você decidir nessa manhã levantar altares de adoração na sua casa, você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Amém, queridos? Uma casa onde tem papéis claros, definidos, tem ordem, tem paz. Mais um ponto que eu queria ministrar nessa manhã, que vai ajudar você a trazer essa segurança para a sua casa, é a alegria. Paulo dá 3 conselhos para nós, ali em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, eu gosto muito desse texto, não é? Tão simples, mas tão poderoso e valoroso, que ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,16, ele fala sobre a alegria, não é? Então, estejam sempre alegres. Tem alegria na sua casa? Tem alegria, tem festa? Você é aquela família que celebra os feitos do Senhor? Você é aquela família, não é? Que celebra aquilo que Jesus está fazendo? Você é uma mulher alegre? Você é um homem alegre? Você é um filho alegre? Tem alegria na sua casa? A Bíblia diz, né, em Gálatas 5, que mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria. Alegria é a segunda qualidade. Lembra que nós colocamos que a primeira, que a base da nossa vida é o amor? A base da nossa família precisa ser o amor. Esse amor precisa ser cultivado dentro da nossa casa, através de atitudes práticas. É nesse lugar que nós vamos aprender a cultivar esse amor. Amém? E o segundo, aqui a Bíblia está dizendo que é a alegria. A alegria, ela não é baseada no momento, numa circunstância. Não, ela é um fruto, é algo que é colocado em nós. O Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que Ele produz isso em nós. Quem aqui tem o Espírito Santo? Então nós temos alegria, amém? É Ele que produz. A alegria, ela não é apenas, não é numa conquista que você tem. É muito bom, a gente se alegra com as conquistas. Mas é muito mais que isso. Será que hoje nós temos declarado, como Abacuque declarou? Ainda que eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Amém? A alegria precisa ser presente na sua casa. Você precisa celebrar o Senhor. Os seus filhos precisam te ver celebrando com alegria. Amém? A sua casa precisa ser uma casa alegre, aonde tem alegria, o ambiente é leve. Amém? Agora imagina você viver numa casa onde todo mundo tem uma cara carrancuda, não é? Aquele olhar pesado, aqueles filhos tensos, tem medo até de falar, não é? Tem medo até de se mexer. Precisa ter alegria na nossa casa. Amém, queridos? Precisa ter festa na nossa casa. Alegria, ela é uma das qualidades do fruto do Espírito. Seja uma família alegre na presença do Senhor. Quando isso acontece na tua casa, a adoração desse lugar vai ser leve. Amém? Vai ser leve. Você vai saltar de alegria na presença do Senhor. Amém? Lembra de Miriam? Ela saltava, ela pulava de alegria. E o que aconteceu? Ela atraiu outras pessoas. Queridos, uma família alegre vai atrair outras famílias. Essas famílias vão querer saber o que você tem. Amém? Uma família alegre. Nós precisamos, a Bíblia diz que há tempo de se alegrar e há tempo de saltar de alegria. Precisa haver alegria na nossa casa, amém? Mais um ponto importante para nós trazermos essa segurança para dentro da nossa casa é a oração. É a oração. Você precisa, amém, querido, desenvolver isso na sua vida. Conquiste através da oração. Ore, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, né, mais um conselho que Paulo dá, nunca deixe de orar. Outras traduções diz orar sem cessar. É o tempo todo. Nós precisamos estar orando, aprendendo a orar a palavra de Deus, não é? Lute pela sua família através da oração. A oração, ela levanta um escudo de proteção.
Você sabia disso? Que a oração, ela traz proteção. Queridos, nossos filhos não saem de casa sem oração. Desde pititico. Deixávamos eles na escola, abençoávamos, liberávamos uma palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. A nossa casa precisa ser uma casa de oração, queridos. Homens e mulheres que oram, pastora, mas eu não sei orar. Sabe como que você vai aprender a orar? Eu vou te dar uma chave. Você vai aprender a orar, orando. Amém? É assim que você vai aprender a orar. Vai para o teu quarto, fecha a porta. Fala, Deus, eu não sei nem por onde começar. Mas eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio, Senhor. E eu quero colocar a minha casa diante do Senhor. Eu quero colocar as inquietações do meu coração diante do Senhor. E Deus vai começar a mover na sua vida. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus bom. Lute pela sua casa. Estamos aí com o projeto, né, das mães intercessoras. O primeiro dia estava assim, né? O segundo já não estava tão assim. Priorize. Vem para esse lugar orar. Vem para as quartas-feiras de oração. Quem aqui, queridos, é abençoado nas quartas-feiras de oração? Eu quero te fazer uma pergunta. O que te impede de estar aqui na quarta-feira? O que te impede? Para de se distrair. Para de correr atrás daquilo, queridos, que não vai mudar a sua vida. Mas o lugar da oração vai trazer segurança para a sua casa. Prioriza esse lugar, amém? Prioriza. É nesse lugar que você vai ter chaves, estratégias. É nesse lugar que a sua casa vai ficar segura. Você imagina como fica o coração dos seus filhos, quando você fala assim para ele, filho, nós vamos para a casa do Senhor orar. Vamos orar. Porque nós não temos todas as respostas para a nossa família. Nós não temos. Às vezes enfrentamos coisas tão difíceis que nós não sabemos nem como orar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Sabe, queridos, e como é lindo ver os nossos filhos vencendo os desafios pela oração. Decidindo ir para esse lugar. Prepare a sua casa para a eternidade. Prepare a sua família para isso. Amém? Ensine os seus filhos a orar. Sabe, pais, mais uma vez para mim e para você. O quanto você conhece sobre a vida espiritual dos seus filhos. O quanto você conhece sobre a intimidade que eles têm com Jesus. O quanto eles conhecem da palavra de Deus. Instrua a sua casa. Amém? Instrua. E o último ponto que eu queria trabalhar aqui, que Paulo também diz, 1 Tessalonicenses 5,18, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Tem gratidão no teu coração? Tem gratidão no teu coração? Aonde tem gratidão, não tem espaço para amargura. Amém? Gratidão tem a ver com contentamento. A gratidão, ela traz paz. A gratidão, ela atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Seja grato. Aprenda a desenvolver, não é? A oração de gratidão. Acorde pela manhã. Aprenda a agradecer porque você abriu o olho. Senhor, obrigada por esse dia. Tem pessoas que acordam reclamando, meu Deus, de novo, segunda-feira, não é? Já acorda reclamando. Eu posso dizer para você que a tua segunda vai ser difícil, se você acordar reclamando. Mas se você acordar agradecendo, você vai atrair o favor de Deus sobre a sua casa. Não conduza a sua casa na força do teu braço, querido, mas no Senhor. Aprenda
Isso é algo que nós vamos praticando. A Bíblia diz que Paulo aprendeu a ser contente em toda e qualquer circunstância. Não é algo que nós temos, nós não nascemos com isso. A nossa natureza, ela é terrível, o nosso coração é terrível. Mas nós aprendemos através da palavra de Deus. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero te agradecer. Senhor, porque eu vejo hoje, mas o Senhor vê amanhã. O Senhor vê lá na frente. Deus, eu quero te agradecer, porque eu confio em Ti. Pai, se isso não está acontecendo, é porque o Senhor está cuidando. Ou, Senhor, o Senhor está permitindo, porque o Senhor quer gerar fé no meu coração. Deus, aprenda, queridos, aprenda a ter um coração grato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém? Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: esforce-se para viver em paz com todos, e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando a muitos. Sabe, querido, a amargura do teu coração, ela contamina todos da sua casa. Ela contamina o coração do teu esposo, ela contamina o coração da tua esposa, ela contamina o coração dos teus filhos. A amargura faz isso. A reclamação, a murmuração. Porque atrás da amargura vem tudo isso. Atrás da amargura vem um coração, queridos, ingrato. Vem a reclamação, nada está bom. E isso vai contaminando a tua casa, vai contaminando o coração dos seus filhos. E olha o que o Senhor está nos alertando nessa manhã. Olha, nós vamos tomar cuidado, fiquem atentos. Querido, fica atento daquilo que sai da tua boca. Fiquem atentos. Sabe quando nós conhecemos o coração de uma pessoa? Quando ela fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de ingratidão, de murmuração, é isso que vai sair. Isso vai contaminar aquelas pessoas que estão ao teu redor. Nós precisamos ser sábios no nosso falar. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós falamos vai gerar morte ou vai gerar vida. O que você tem gerado na sua casa? O que você tem gerado na sua família? Queridos, um lar seguro, ele precisa ser na presença de Deus. E quando nós andamos com Jesus, realidade do nosso coração precisa ser mudada. Às vezes você vai viver dias difíceis na sua vida, e você precisa reunir a sua casa, você precisa reunir os seus filhos, dizer: filho, está difícil, mas Deus não perdeu o controle. Filho, está difícil, mas nós continuamos a amar Jesus. De que maneira você tem cuidado da sua casa, queridos? A Bíblia está dizendo para nós, não é? Nessa manhã, fiquem atentos. Queridos, não contamine o coração dos teus filhos. A tua fala precisa gerar fé no coração dos teus filhos. Precisa gerar fé. Amém? Qual é a área que você precisa da ajuda do Espírito Santo nessa manhã? Qual é a área? Deus deseja restaurar as áreas, amém, queridos, em sua família. Uma família segura em Jesus, ela expressa o seu amor. Uma família segura em Jesus, ela tem ordem. Uma família segura em Jesus, ela é feliz. Uma família segura em Jesus tem uma vida de oração. E uma família segura em Jesus, ela tem um coração grato. Qual é a área da sua vida, na sua família, que você precisa alcançar? Que você precisa da ajuda do Espírito Santo? Queridos, essa palavra nessa manhã é para que nós possamos voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa. Volta os seus olhos para a sua família nessa manhã. Volta os seus olhos para a sua liderança nessa manhã, Pai. Volta os seus olhos. Em Jesus sempre tem um recomeço. Em Jesus sempre tem um caminho de volta. Às vezes você foi marcado, queridos, por uma paternidade distorcida, abusiva.
Mas em Jesus, você pode fazer a escolha certa, amém? Fazer a escolha certa, dependendo do Espírito Santo. Dizendo: Espírito Santo, me ajuda a ser a filha que os meus pais precisam. Me ajuda a ser a esposa que o Samuel precisa. Me ajuda a ser a intercessora que a minha casa precisa. Querido, não tem a ver com força, com sabedoria humana, tem a ver com humildade. A Bíblia, ela concede graça aos humildes. Amém? Nós precisamos ser humildes para reconhecer as necessidades, as nossas dificuldades. O Espírito Santo está aqui nessa manhã e Ele quer te ajudar. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa manhã, que você possa deixar o Espírito Santo ir gerando isso no teu coração nessa manhã. Eu creio, queridos, que algumas coisas práticas precisarão ser feitas. E não deixa para amanhã. Às vezes você vai precisar reunir a sua casa, a sua família. Às vezes você vai precisar desligar algumas coisas no mundo espiritual. Às vezes você vai precisar pedir perdão. Às vezes você vai precisar, queridos, de algumas posturas nessa manhã. Deus está nos convidando a esse lugar de quebrantamento. Jesus ama a família. Amém? Aquilo que Ele deixou na palavra é para que a nossa família seja uma família saudável, uma família segura. O pecado destruiu a família. O pecado destruiu a segurança, mas Jesus veio para restaurar. Jesus veio para dar vida, amém? E vida abundante. Feche os seus olhos nessa manhã. Primeira palavra é para você, pessoal. Mulher de Deus, deixa o Espírito Santo sondar o seu coração nessa manhã. Homem de Deus, deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nessa manhã. Jovens, filhos, deixa o Espírito Santo sondar o seu coração nessa manhã. Às vezes você, filho, vai precisar fazer o caminho de volta com seus pais nessa manhã, nesse dia. Lembra que há um mundo espiritual. Deus quer restaurar, queridos, a sua casa, a sua família. Prepare a sua casa para a eternidade. Prepare a sua casa para a eternidade. Prepare a sua família. Cultive a presença de Deus. Cultive o amor. Cultive a alegria. Cultive a gratidão. Cultive. Às vezes você vai precisar começar do zero. Você vai precisar começar do zero. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, vai orando nessa manhã. Deixa o Espírito Santo te guiar a toda a verdade. E Ele está aqui. Em nome de Jesus.